pessoal! Você já ouviu falar na habilidade de ser multitarefas? Algumas pessoas acreditam que podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é isso que eu vou trazer para você na reflexão de hoje. Vamos nessa! Eu sou Geisiane Albuquerque, psicóloga clínica, e eu quero trazer para você a ideia de que não é nada interessante você acreditar que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque simplesmente o nosso cérebro não tem essa habilidade. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, é dividir a sua atenção, porque o cérebro, ele fisiologicamente só é capaz de focar em uma coisa de cada vez. Tanto que quando a gente vai dirigir, se a gente olha para o telefone, a gente já tira o foco da direção e leva para outro lugar. E aí a gente sabe o que é que pode acontecer com isso, né? Então, trocar de tarefas várias vezes, porque está fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, estressa o nosso cérebro. E isso faz com que a gente tenha um baixo desempenho cognitivo, porque gera um grande esforço mental ficar trocando de atividade. É muito cansativo. Então, o que a gente precisa entender? Bombardear o nosso cérebro de muitas informações é improdutivo. E isso gera o hormônio do cortisol, que é o hormônio de estresse. Então, prejudica cognitivamente estar trocando de tarefas muitas vezes durante o dia. O que a gente precisa? Focar em uma coisa por vez. E quando você começa uma coisa, você deve ir até o fim. Então escolha o que eu quero fazer. Montar aquela aula que eu preciso, sou professor e quero dar aula. Ou é aquele momento em que eu preciso pesquisar sobre algum determinado assunto e ter começo, meio e fim naquela tarefa. Desenvolver essa habilidade traz uma sensação de controle emocional e isso vai nos fazendo bem, porque aí a gente sente que a gente está no controle da situação. Quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem aquela sensação de não estou controlando o que está acontecendo. Então, ser multitarefa ou tentar fazer isso diminui a qualidade da execução daquilo que a gente está fazendo, que leva aos erros, né? Ou seja, a gente perde eficiência e qualidade no desempenho daquela determinada tarefa. E o que é que a gente faz então para mudar isso? A organização é amiga do nosso cérebro. O que a gente precisa é de planejamento. Pegar aquele cronograma, colocar os horários das coisas que você tem para fazer no seu dia, é a melhor forma de ser produtivo. Agora, é muito importante que você saiba gerenciar o tempo. O que acontece muito com os meus pacientes quando a gente trabalha isso? Eu vejo a lista do dia de coisas que ele tem para fazer, que é muito maior do que o tempo que a gente tem disponível. Isso também faz com que você se frustre no fim do dia e perceba que você não cumpriu as tarefas, que a demanda foi muito maior. E então você precisa ter noção de quanto tempo você precisa para desenvolver algo. E dentro disso também fazer os ajustes, porque pode não sair da maneira que a gente planeja. Mas vê, no fim do dia, quando você vai lá fazer o check na sua lista do que foi feito, você tem aquela sensação de, eita, consegui fazer, hoje eu fui produtivo. Isso libera em nós o hormônio da dopamina, que dá prazer. Então você vai entender que quanto mais você se organiza e planeja, melhor você se sente no seu dia, mais produtivo você se torna, menos erros você comete. Também é bem importante a gente fazer pausas durante as tarefas, não ficar tempo demais naquela tarefa. Existe uma técnica chamada Pomodoro, em que você divide aquela tarefa em blocos de 25 minutos. Então você tem 25 minutos para fazer, 5 minutos para descansar. 25 minutos para fazer, 5 minutos para descansar. Isso serve para estudo, isso serve para trabalho, faz com que você tenha um foco maior, porque quando você permite que o seu cérebro descanse aqueles 5 minutos, ele volta muito mais ativo para o que você precisa executar. Então os erros diminuem e você não tem que voltar naquela tarefa para consertar o que você fez.
quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, é natural que depois você tenha que vir e consertar. Então vamos entender aí o que é preciso melhorar na nossa vida, na nossa dinâmica do dia a dia, para que a gente se sinta mais produtivo e realmente consiga fazer o que precisa. Entendendo que não é possível dar conta de tudo. Deixe isso de lado, essa obrigação de eu tenho que dar conta de tudo, porque além do nosso trabalho, nós temos várias outras áreas para também viver. E outra coisa que é importante, eu tenho alguns pacientes que são professores e eu percebo que eles têm muito trabalho em casa, né? Além das aulas, você tem que preparar a aula, corrigir o material e tudo mais. E eu falo muito para os meus pacientes que eles precisam ter pelo menos um dia na semana para não pensar em trabalho. Por exemplo, se você pega o domingo para folgar de verdade, não pegar em nada que seja de trabalho, na segunda-feira você volta com um gás diferente. Então você consegue produzir muito mais. Ter momentos de pausas é muito importante. Espero que esse vídeo ajude você a repensar qual é a tua maneira aí de organização e o que é que você está querendo como resultado da sua produtividade. Fiquem na paz e até outro momento.